Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, e também da Prismac Turismo, que é a agência de viagens que vende as passagens aéreas online mais baratas. A Prismac Turismo fica ali no Garvey Park Hotel, no setor hoteleiro norte. Mas hoje a nossa bancada conta com o Maurício Leandro, nosso coordenador de esportes, né? Contamos também com o Luiz Solano, repórter do Planalto, né? E parece que vamos falar muita coisa de esporte, né, Maurício? Sem dúvida, ainda repercutindo para onde vai a renda de Santos e Flamengo e vivendo a expectativa de 2 semanas que antecedem a abertura da Copa das Confederações com Brasil e Japão. Amanhã, o primeiro amistoso da seleção brasileira contra a Inglaterra e na outra semana contra a França, antes da estreia contra o Japão. E também Brasília vive a expectativa da estreia do Brasiliense na Série C do Campeonato Brasileiro contra o Sampaio Corrêa amanhã às 7 da noite em São Luís. E o repórter do Planalto com essa cabeleira perfeita? Eu estou atento para a pauta que se me passou. É uma pauta muito interessante e com certeza vai explodir hoje aqui no programa Tribuna Livre. Perfeito. Eu quero mandar um abraço aí, né, para os brigadistas lá do ICMBio, né? Instituto Chico Mendes, né, que é o Lucivan e o Jurandir, né, que são telespectadores assíduos aqui do Tribuna Livre. E temos também uma convidada, que é a Karina. A Karina é mãe de 2 meninas que estudam lá na 113 Norte, na escola classe 113, que frequentam também a escola Parque da 211, né? E infelizmente o assunto não é um assunto muito bom, mas temos que comentar porque, afinal de contas, são coisas que aconteceram e que mostram realmente a fragilidade em termos de segurança aqui no Distrito Federal. Seja bem-vinda, viu, Karina, ao nosso programa. Obrigada. Bom dia. Bom dia. E me diga uma coisa, Karina, o que aconteceu nos últimos dias com relação a esses alunos lá da Escola Classe 113 que se deslocam para a Escola Parque 211? Na verdade é o seguinte, um dia da semana, no caso na terça-feira, que a minha filha vai, e a outra na quinta-feira. Vai lá para a escola. Exatamente, é um dia eles deixam de ir para a escola e vão lá para 211 fazer umas atividades complementares, que é música, arte, educação física, teatro também. Uhum. O trabalho é muito bonito da escola, só que o Estado não oferece para a escola condições de trabalho. Por quê? A escola é muito grande, ela precisa de reparos, ela precisa de mais funcionários, ou seja, não dá para eles conseguirem manter a segurança de todas as crianças da maneira porque Mas por que você diz isso? O que aconteceu? Olha, teve um fato de uma menina de 11 anos, ela ameaçou as crianças da 113 Norte, 5 coleguinhas, falou que ia matá-los. Na 103 ela não conseguiu praticar, nem levar a faca, nem nada, nem para fazer mal aos alunos. Mas exatamente no dia da Escola Parque, na entrada ela falou, eu vou buscar a faca para matar você, para um dos que ela já tinha ameaçado. Aí ela foi em casa, buscou uma faca, me disseram que era uma faca grande, colocou na cintura, escondeu com a blusa da escola. E só não entrou na escola porque a porteira ainda correu o risco também de levar, né, uma facada, obviamente, e não deixou a menina entrar na escola. Além disso, teve outro fato também, né? Exatamente, que foi relatado e foi investigado e denunciado na quinta-feira passada agora, mas não se sabe ao certo se foi mesmo na semana passada ou na outra anterior. Mas se sabe que o fato aconteceu. Exatamente. Foi de uma violação sexual de um menino de 6 anos por um de 8. Isso nas dependências da escola Parque 211 Norte. Exatamente. Foi me passado isso. Perfeito. Infelizmente, essas coisas estão acontecendo dentro das nossas escolas. É muito importante que os pais observem muito, né, o comportamento dos seus filhos, porque me parece que uma das razões que levou o pai a desconfiar, o pai ou a mãe, foi o fato do garoto que teria sofrido esse tipo de assédio, né, ter chegado em casa e ter querido tomar banho umas 6 vezes seguidas, né? Então já é uma anormalidade, né, no comportamento, e aí ainda bem que os pais
perceberam, né? Mas o caso está sob investigação policial, com o sigilo devido, né? E vamos esperar que a escola, né, a Secretaria de Educação, adote as providências necessárias para que esse tipo de situação não ocorra mais, porque isso é muito marcante na vida, principalmente de uma criança. A escola, né, pode construir ou pode destruir a vida de uma criança. Exatamente. Mas você tem duas filhas na escola, né? Você tem a Ana Luísa, que é portadora de síndrome de Down, né? E você tem também a Ana Carolina. A Ana Carolina. Um abraço aí para a Ana Carolina e para a Ana Cláudia, né? Ana Carolina e Ana Luísa. Ana Luísa e Carolina, né? Mas você também, aqui fora do ar, me relatou que estaria sofrendo algum tipo de preconceito, né? Em razão da Carolina, da Ana Luísa, a da patologia Ana Luísa ter síndrome de Down. Mas o que é que aconteceu, o que caracterizou essa situação? Olha, teve um dia que houve, no horário da saída eu busco mais cedo, mas nesse dia em especial eu busquei 12h30, que é o horário que ela sai, mas eu cheguei 12h30 em ponto, mas sempre busco 15, 20 minutos antes. Claro. Por causa justamente desse comportamento que a criança com síndrome de Down é muito espontânea. Se ela gosta, se ela não gosta, ela não gosta. Aí eu cheguei na escola para buscá-la e a funcionária falou, olha, Ana Luísa, ela deu um tapa na amiga. Eu falei, foi mesmo? Eu reprimi, porque eu não passo a mão, ela não está certa de maneira alguma. E falei para ela pedir desculpas para essa coleguinha, fui-me embora. A mãe foi buscar a menina, disse que a filha estava cheia de hematomas, que a minha filha tinha machucado, que ela ia me denunciar e denunciar a minha filha, inclusive. Quando eu estive no conselho tutelar, a conselheira me disse que ela tinha pedido medidas protetivas contra a minha filha para a filha dela. E o que o conselho tutelar apurou? Apurou que essa mãe, ela tem discriminação com a minha filha, não só com a minha filha, mas com outro aluno também que tem síndrome de Down, e que é puro preconceito, porque a minha filha não é uma criança agressiva, de maneira alguma, e também o pai desta menina falou assim, olha, por que essa mãe não tira essa menina aqui da escola? Porque ela não é obrigada a conviver com criança desse tipo. Ou seja, aí a funcionária estava na portaria falando, então tire você, porque se for falar de direito, a criança especial tem muito mais direito que as outras crianças ditas normais. Infelizmente, esse tipo de situação ainda acontece. Né? É verdade. Nas escolas públicas, mas tudo isso é uma questão, mas né? Não, de educação, né? E a escola é a casa do saber. Né, a casa da educação, né? Mas o Solano queria falar alguma coisa sobre esse tema? Eu acho que o problema não é a filha da Karina, não. Eu acho que o problema são os pais dessa criança. Karina, tua filha não tem problema, não. Eu conheço muito bem crianças que têm o mesmo tipo desse problema que é o síndrome de Down. Repito, o problema não é a tua filha, o problema são os pais dessa criança. Bem, a gente agradece muito a sua participação, Karina. Espero que o nosso programa tenha servido de alerta para outras escolas não permitirem que esse tipo de situação aconteça. Mas olha, Karina, quero lhe agradecer muito pela coragem de estar aqui no nosso programa Tribuna Livre e tenha certeza que estaremos sempre à disposição quando for necessário. Viu? Bem, o Tribuna Livre volta já já. Bem, estamos de volta com o Tribuna Livre, né? E como vocês devem ter percebido, né, nós hoje estamos desfalcados, né, do João Eduardo Zisma, né? O João Eduardo, ele pegou uma gripe, e na idade dele, uma gripezinha derruba também, né? Então, por isso, ele está descansando e tudo, né? Mas no próximo programa, se Deus quiser, estará conosco. Mas vamos falar um pouquinho, né, sobre esportes, né, Maurício? Você anunciou aí a estreia do Brasiliense, né? Exatamente. O Brasiliense estreia amanhã na Série C do contra Campeonato Sampaio, Brasileiro, né? contra o Sampaio Corrêa. E, diferentemente dos outros anos, que a Série C não tinha, pelo menos, uma TV para as transmissões, somente na reta final, na fase de mata-mata, desde o início a Série C terá TV aberta. A TV Brasil estará transmitindo os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, começando hoje com o Mojimirim, Duque de Caxias, e amanhã, 19h, Sampaio Corrêa contra o Brasiliense. O Brasiliense joga a sua primeira partida em casa. Na outra semana, no dia... que amanhã, 19h, dá para assistir Brasiliense e Sampaio Corrêa? 19h, Sampaio Corrêa e Brasiliense. E na próxima semana, sábado, 5 da tarde, o Brasiliense joga em casa, estreando em casa, contra o Luverdense.
Perfeito, Maurício. E vamos falar um pouquinho também, Maurício, sobre esse jogo Santos e Flamengo, né? Jogo Santos e Flamengo, para o telespectador se situar, deu uma renda de 6 milhões 900 e pouco, quase 7 milhões, né? Desse dinheiro, 800 mil, me corrija se eu estiver errado, tá, Maurício? 800 mil foi para o Santos, 200 mil foi para a Federação Paulista, 345 mil foi para a Federação de Futebol, daqui de Brasília, e 4 mil reais foi o aluguel do estádio. Né? Quer dizer, 4 mil reais o GDF cobrou para que o promotor deste evento, que é um Belotti, né? Pudesse fazer o jogo Santos e Flamengo com uma arrecadação de 7 milhões de reais. Quem é que ganhou com isso, hein? Na verdade, a renda é 63.500 pagantes, a renda 6.949.000 reais. E a gente tem pelo menos um valor aí de 5 milhões, praticamente, né? Considerando aí a diferença, 5 milhões e meio, não sabe para quem foi. Não, foi para o promotor do evento. Para quem foi? Claro, foi para o promotor. Mas o que a gente acha super estranho numa situação como essa é que o GDF gastou 1 bilhão 566 milhões no estádio de futebol e na oportunidade que você tem até para fazer uma social com a comunidade brasilense, ou seja, cobrar um valor de 500, 600 mil reais de aluguel da arena, né, como é o Estádio Nacional Mané Garrincha, para que se construa uma escola, né, cobrou apenas 4 mil reais. E a alegação da cobrança dos 4 mil é que foi um evento teste da FIFA. Conversa fiada. Na verdade, 4 mil reais se cobrou, né? E eu também quero alugar o estádio por 4 mil reais para fazer algum evento. Você também quer? Eu não conheço nenhuma casa de festa que cobre esse valor, né? Aliás, você vê como é interessante o GDF, né? Para permitir um jogo que vai arrecadar 7 milhões, o GDF cobrou 4 mil reais. Mas quando foi para alugar uma casa na W3, ele pagou 19.500 reais. Olha, o GDF é uma beleza para fazer negócio, hein? Adiantou 70 mil. Agora, nesses 4 mil reais, já conversei com o pessoal da SEBS, da CAERB, da manutenção, o custo, o GDF recebeu 4 mil, mas vai pagar, desembolsar em torno de 30 mil reais com luz, água e a manutenção. Agora, o pior de tudo, Maurício, é que a gente está denunciando aqui. Os fatos são notórios, independem de prova. Cadê o Ministério Público que não está investigando isso? Cadê a polícia que não investiga esses fatos? E a Câmara Legislativa? O deputado é fiscal do povo. Quer dizer, e pronto, vai ficar por isso mesmo? E outra coisa, quem mandava e desmandava no jogo Santos e Flamengo era o senhor Fábio Simão. Ex-presidente da federação. Ex-presidente da federação é o que mandava e desmandava. E, surpreendentemente, durante o jogo, toda a imprensa esportiva e até mesmo os torcedores que chegavam para assistir o jogo Santos e Flamengo ficaram extremamente incomodados com o som ambiente alto, ensurdecedor, que atrapalhou todas as emissoras de rádio para, eu diria, ajustar os seus microfones para a transmissão, não só antes do jogo, no intervalo e depois. E eu tive conversando com a Mônica Lemos, que ela é membro do COL, o Comitê Organização Local, que veio do Rio de Janeiro, para fazer os ajustes e alocar toda a imprensa esportiva para esse jogo Santos e Flamengo. Ela se fará presente no jogo Brasil e Japão também. Quando chegou no intervalo, eu cheguei até a Mônica e falei assim, Mônica, o som está muito alto. Aí ela falou, eu já pedi para baixar 20 vezes. E o termo que ela usou, peço até desculpas ao ouvinte, ao telespectador aí do Tribuna Livre, ela disse o seguinte, mete o pau. Ou seja, utilize o seu microfone da sua emissora para criticar o som ambiente do Estádio Nacional Mané Garrincha. Estava horrível, né? E traça um paralelo a isso, o som é espetacular, mas muito alto. Muito alto, não fazia sentido. Não fazia sentido isso. Né? E, curiosamente, num dia anterior, quando toda a imprensa foi chamada para saber o seu posicionamento com a Mônica, o camarote 328, onde todos integrantes aí do grupo, né, que trouxe esse evento Santos e Flamengo aqui para o Distrito Federal, quando estávamos esperando a Mônica, saiu, né, desse camarote 328 o Fábio Simão. E aí nós perguntamos ao Fábio,
o COL. Nós queremos falar com a Mônica do COL. Ele, COL? O que é isso? Desconheço o que é COL. Maurício, veja só, a denúncia está feita. O GDF cobrando R$4.000 de aluguel pelo estádio. Se o GDF achar que isso tem explicação e quiser mandar alguém aqui para o Tribuna Livre para tentar explicar para o nosso telespectador, o espaço está aberto. Agora, não sei se o GDF vai querer mandar alguém aqui explicar, né? E quem foi o grande trem pagador do jogo foi o Flamengo. O Flamengo não recebeu Exatamente, nada. O Flamengo não recebeu nada. Nem um tostão. O Flamengo foi convidado para a festa. O Flamengo só recebeu as passagens e a hospedagem. Só o resto. Mais nada, porque o mando de campo era do Santos. O Santos, que tinha o mando de campo, ficou com 800 mil. A Federação Paulista, que agrega o Santos, ficou com 200 mil. A Federação de Brasília, 345 mil. Que não mil. tem nada a ver com essa história, porque não fez absolutamente nada, ficou com 345 mil. E tem 5 milhões ou 6 milhões aí rodando no ar, né? Quer dizer, tem alguém aí com dinheiro sobrando, né? Parece que essa empresa aí, né? Que deve ter muitos sócios, né? Alguns talvez até ocultos. Mas vamos lá, né? Existem alguns outros temas que a gente precisa discutir também, né? Você tem mais alguma coisa? Um outro, envolvendo também o Estádio Nacional Mané Garrincha, é que 57 mil ingressos foram vendidos para Brasil e Japão, né? E desde essa semana que iniciou aí, desde a última segunda-feira, que os ingressos começaram a ser retirados, né, no centro de convenções. E aí, a fila mais... Você compra pela internet, aí depois vai lá na fila. Exatamente. Agora são 2 trabalhos, né? Só que tem um detalhe. E aí, diferente de Santos e Flamengo, você pode entrar no site da FIFA para agendar a retirada do seu ingresso e você não enfrentar a fila. Só que a partir do momento que você entra no site para agendar a retirada do seu ingresso, somente a partir do dia 16 de junho. Depois do jogo? Um dia depois do jogo. Então quer dizer que a incompetência notória do governo do Distrito Federal deve ter contaminado a FIFA também, então. Inacreditável. Teve muita gente hoje. O Lindbergh Júnior, que é filho do Lindbergh Cury, ele me confidenciou isso. Nosso amigo E torcedor do Brasília também, grande abraço. Maratonista, o Lindbergh, sempre acompanhando aqui o Tribuna Livre. Aliás, ele faz academia junto comigo, lá na Rambla. Que legal. E ele me confidenciou isso, dizendo, Maurício, eu estou nessa lista de torcedores que querem agendar e só tem data para depois do jogo para retirar o ingresso. Que beleza. Mas isso aí é próprio, né? Quer dizer, a FIFA não costuma errar, mas talvez contaminada, né, por esse grupo que está aí, se deixou contaminar. Mas tem outros assuntos aí que a gente gostaria muito de falar, viu, o Solano, Maurício? Você sabe que surgiu um boato acerca de que o Bolsa Família ia acabar, né? Aí, imediatamente, a ministra, olhe bem, não é qualquer pessoa não, hein? A ministra Maria do Rosário, ministra dos Direitos Humanos, falando até erradamente o português, né? Mas hoje é normal, né? Hoje pode-se falar errado, né? Ela veio dizer que a culpa era da oposição. E depois o presidente da Caixa vai e confessa, ele confessou que realmente o erro foi da Caixa. Quer dizer, é uma brincadeira, né? Quer dizer, como é que você pode acreditar uma ministra de Estado, primeiro falando errado, segundo, mentindo? Isso fica muito feio, né? Você querer culpar os outros pela sua incompetência, para com essa bobagem. Aliás, o ministro Zé Eduardo Cardoso, né, que é ministro da Justiça também, né? Diz que botou a Polícia Federal para apurar não sei o quê, tem que tomar cuidado, né? Porque se a Polícia Federal começar a passar muito perto do governo, vai dar problema, né? Então, olha, é realmente trágico se não fosse cômico. Que coisa horrível, né? Agora a dona Maria do Rosário, ela foi preparada no Foro de São Paulo para essa situação. Mentir, mentir, mentir. Se colar, colou. Então ela está preparada, meu caro Ribeiro, para isso. Ela aproveitou uma situação para aparecer, ter a mídia na mão. Mas agora o problema da saúde no Brasil vai ser resolvido, né? Parece que estão chegando aí 6 mil médicos, né, formados em Cuba, né? Entre aspas. Por que não são médicos, não? Não sou médico, não. Eu tenho a minha opinião, já escrevi sobre isso. Aliás, dizem que só tem 2 faculdades de medicina lá em Cuba, né? Tem uma terceira. Tem uma terceira? Que chama-se Faculdade de Medicina Che Guevara. Tá. Mas eles formaram 6 mil médicos e vão mandar para o Brasil, mas parece que eles não viram só, né? Eles são acompanhados de agentes de segurança
para não permitir que eles fujam. Fique aqui no Brasil. Agora, essa faculdade... Maurício, você está pensando que é brincadeira? Rapaz, olha, tem coisas que só acontecem aqui. Não, e outra coisa, entendeu? Eu li uma reportagem a respeito dizendo que a avaliação desses médicos de Cuba, a média deles é péssima. Né? E em relação a notas mesmo, a conhecimento também. Né? Tanto que eles têm que passar pelo exame aqui no Brasil, né? Para verificar, Ribeiro, quando né? eu E falo, parece que eles não querem, né? Quando eu falo em médicos cubanos, eu coloco médicos entre aspas. A verdade é que esses médicos aqui, eu não tenho medo de falar, eu já escrevi, já foi publicado, esses mesmos médicos foram para Angola e lá fizeram uma revolução. O país, até hoje, o Ribeiro, vive um clima de guerra civil. Eles não fazem medicina, eles não usam a tal medicina humanitária, como eles dizem que me fazer. O que eles ensinam realmente é guerrilha. Aliás, diga-se de passagem que a denúncia aí tem que ser falado claramente, né? A denúncia é de que Cuba está mandando, na verdade, 6 mil pessoas, né? Para doutrinar, porque a atuação deles, inclusive, vai ser no interior, nos rincões no mesmo, Nordeste, né? No Nordeste, onde as pessoas têm mais necessidade, né? Com relação à questão de saúde, né? E dizem que estão vindo aí para doutrinar agora, mesmo um detalhe, as pessoas. Olha, se for, realmente é uma vergonha esse país, precisa urgentemente tomar uma providência. As pessoas de bem, né? As pessoas sérias, precisam resgatar o Brasil. Aqui em Brasília já existe um movimento, né? Resgatando Brasília. Mas eu acho que precisa resgatar o Brasil, né? Agora, Ribeiro, essas duas faculdades de Cuba, elas formam 100 médicos por ano. Por que virão 6 mil médicos? E os médicos que virão, estão falando, estão anunciando, são os médicos recém-formados. Eles não formam 6 mil médicos por ano, não. São 100 médicos por ano nas duas faculdades. Agora, na outra faculdade, na terceira, na faculdade Che Guevara, eles não formam 6 mil, eles formam 10 mil médicos, entre aspas, e mandam para o mundo todo, e estão mandando agora aqui para o Brasil. Que loucura. É inadmissível a população de Brasília dar a sua contribuição para o estádio, já que 1.566 bilhões foram gastos com dinheiro do Distrito Federal. Nada de verba federal. Nada de verba federal. E aí você tem um evento como esse, e você tem um valor algo em torno de 5 milhões a 5 milhões e meio, em que você não sabe para onde vai, e se foi para essa empresa promotora, de que forma que ela teve, pelo menos, a grande ideia e ter sido aprovado pela CBF, ter sido aceito pelo GDF, e fica tudo isso ao bel prazer sem nenhum tipo de transparência. Fiscalização. Ainda tem uma outra coisa, é a questão do desrespeito ao torcedor do Distrito Federal. Porque, olha, não existe espetáculo nenhum que você vá pagar R$160 ou R$400. R$160 foi o preço mínimo, R$400 foi o preço máximo. E diga-se de passagem, nós assistimos Santos e Flamengo, e realmente o espetáculo em si não vale R$160. Por exemplo, Brasil e Japão, R$180 o preço do ingresso que eu paguei para assistir Brasil e Japão. É totalmente diferente. A Copa das Confederações, essa coisa toda. Quer dizer, é um desrespeito ao torcedor e uma exploração da paixão, principalmente do torcedor do Flamengo. E outra coisa, esse jogo tem que servir de alerta à população de Brasília em relação aos demais que virão. Porque o Flamengo vai jogar contra o Asa de Arapiraca, o Flamengo percebeu que o Estádio Nacional Mané Garrincha pode ser uma excepcional fonte de renda para todo o campeonato. Uma praça muito boa. Porque o Santos... o Flamengo não vai dar para ninguém, né? Esse jogo ele próprio vai explorar. Exatamente. Claro. Veja, por exemplo, o Santos. O Santos, se fizesse o jogo na Vila Belmiro, ele receberia 250 mil, que é a média da renda na Vila Belmiro. Se ele levasse Santos e Flamengo para o Pacaembu, ele faturaria R$400 mil. Então foi um bom negócio para o Santos. Foi, o Santos ganhou 800, só que alguém ganhou muito mais, e o pior, ganhou nas costas do suor do torcedor trabalhador brasiliense, porque você pagar um mínimo de 160 e um máximo de 400 é um absurdo. Você tinha que cobrar 10, 20 ou 30 reais para o torcedor realmente ir ao estádio. Como o torcedor há muito tempo não tinha a oportunidade de ver o Flamengo aqui e o Santos, né? Então ele evidentemente fez das tripas coração, juntou o dinheiro, foi lá e comprou. Mas não dá para ser dessa forma, né? E o GDF permitindo isso. Agora, quando eu falo em R$4 mil,
Eu lhe digo o seguinte, nós tínhamos um contingente de mais de 3 mil policiais lá nas redondezas do estádio, né? Helicóptero, enquanto a rodando. catedral era assaltada, né? Quer dizer, pegaram todos os Mas policiais... colocaram agora o policiamento na catedral, aquele velho ditado, o brasileiro só coloca Depois que arromba a tranca, porta. só coloca tranca na porta depois que ele é roubado. Pois é, mas aí é que eu digo, veja, o telespectador às vezes pensa assim, não, mas cobrou 4 mil reais, mas olha quanto se pagou para que os policiais estivessem num domingo, né? 3 mil policiais estivessem ali nas imediações do estádio. Quantas pessoas foram utilizadas? Quantas pessoas tiveram trabalho? Enfim, o GDF veio com essa brincadeira, né? Cobrar 4 mil reais de aluguel. Olha, reserva em qualquer data que eu quero, entendeu? Por 4 mil reais, eu também quero, qualquer um quer, né? Qual é a casa de festa que cobra menos do que, né? Você pode até casar no Mané Garrincha. Casa do Mané Garrincha e paga 4 mil reais. Mas um detalhe, o Mané Garrincha não terminou a obra, não. Faltam 305, vão gastar Mas ainda vai chegar a 2 bilhões, 2 bilhões, 305 milhões para fazer todo o sistema de fora. Inclusive o tal do paisagismo, eu já disse aqui, que tem um amigo meu paisagista que disse, olha, a obra eu cobraria 30 milhões. Então a obra do Mané Garrincha ainda vai custar em torno de 300 milhões, 350 milhões de reais. Mas se você for associar que o governo federal tem 39 ministérios, e desses 39 ministérios são gastos 58 bilhões por ano para se manter esses 39 ministérios em funcionamento, 1 bilhão e 500 milhões é um valor muito pequeno perto do que é gasto pelo governo federal. É verdade, Maurício. Olha, realmente a situação ela é trágica se não fosse cômica. Ou o inverso, cômica se não fosse trágica. E outra, né? um assunto que merece... 39 ministérios, né? Eram 11, né? E outra, sem contar também, uma outra pauta que você vai levantar já, professor, em relação aos shows, né, que vem sendo realizado nas administrações regionais quando se comemoram aniversários. No Guará, Ceilândia, Taguatinga, sempre tem um evento com show de grandes bandas populares, grandes grupos que fazem sucesso no rádio. Você já levantou a bola, continue aí. Não, aquele cantor que você falou que cobrou 65 mil reais em Goiânia... O João Lucas e Marcelo, por exemplo, da música do Neymar, Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, né? Ele cobrou 80 mil reais para um show em Goiânia. E para participar da festa do aniversário de Itapuã, ele cobrou 250 mil. Ele cobrou ou está escrito que ele recebeu? Ele recebeu 250 e mil. O Amado Batista? Amado Batista que realmente é amado, principalmente na região Nordeste, né? O Amado Batista, a história do Amado é o seguinte, o valor que o Amado Batista tem cobrado nos shows, nos últimos 2 anos, em média, 125 mil reais. E para esse show da festa do Itapuã, para um show de 3 horas e meia, 400 mil reais. Foi gasto 400 mil reais só para o Amado Batista. Gastou-se, na verdade, 1 milhão e 50 mil com a festa do Itapuã. Itapuã que não tem assistência médica, que não tem escola, que não tem segurança, que não tem coisa nenhuma. A população sofre, mas é aquela velha história, né? O governo insiste em aplicar pão e circo, né? Impressionante. É um fato lamentável. Mais uma vez, essa situação do governo... Né, Maurício? Isso que a gente cobra aqui, né? Isso que a gente cobra aqui. Diga, Solano, você queria falar alguma coisa? Você gosta tanto de música? É o que eu disse, amado, você é realmente amado. Manda um pouquinho aqui pra gente desses 400 mil que você recebeu. Porque dizem que você recebeu. Que dizem que você recebeu, porque na igreja há uma proposta. Você ofereceu o seu show por apenas 25 mil reais. Quer dizer, então há uma discrepância muito grande. Eu acho que essas dúvidas... Aliás, né, é um grande cantor, eu gosto do Amado fora Batista. de sério. Mas essas dúvidas que são lançadas e o governo insiste em não responder, né? Não sei nem se tem resposta também, né? Mas o governo insiste em não responder, fica no ar, fica no imaginário da população. Então é aquilo, né, população? Você está vendo um show na sua cidade, você pensa que aquilo é de graça? Aquilo não é de graça, não. Aquilo custa o seu dinheiro. Então, aí está uma oportunidade para a tal da Comissão da Verdade de convidar o Amado Batista. Aliás, as colocações dele foram formidáveis. Comissão da Verdade,
mais um convidado aí, que é o senhor Amado Batista. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Num outro programa teremos a oportunidade de debater mais esse assunto. Quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que nos honra, né, nos prestigia assistindo o Tribuna Livre, e dizer a vocês que no oferecimento, né, do restaurante Esquina Mineira e um oferecimento da Prismac Turismo, o Tribuna Livre, se Deus permitir, sábado que vem, estará junto com você novamente. Até sábado, se Deus quiser.